E aí, pessoal, vamos falar sobre uva passa. Se você é algum familiar meu, vai passar o Natal comigo, por gentileza, feche esse vídeo. Você não vai colocar uva passa no arroz, tá? Mas caso você não seja um familiar, eu vou te passar aqui diversos argumentos e motivos para você incluir a uva passa no seu dia, tá bom? Então, para começar, deixando um pouco claro, isso talvez assusta algumas pessoas. Quando você pensa na uva passa, 60% do conteúdo desse alimento é provido de açúcar, principalmente frutose e glicose. E é por isso que alguns indivíduos acabam pensando que por ter um alto teor de açúcar, né, mais do que 50%, né, 60%, poderia então ser considerado um alimento prejudicial à saúde. Mas na verdade, pessoal, nesse processo de desidratação dessa uva, né, a vitis vinifera, virando, por exemplo, a uva passa, ela aumenta o conteúdo de fibras desse alimento, principalmente as fibras prebióticas, os frutoóligos-sacarídeos, que eleva em 8% no conteúdo desse alimento. Presente, por exemplo, esse prebiótico não está presente em quantidades adequadas na própria uva, mas ela acaba sendo presente quando você converte ela em uva passa. Tem um total de 5 gramas de fibra aí, no total de 100 gramas de alimento, e além de frutuóligos sacarídeos, também acaba sendo rica em inulina. Então, mesmo tendo um conteúdo de açúcar significativo, o teor de fibra, o teor de polifenol, de fitoquímico presente nesse alimento, faz ele ser considerado um alimento saudável que poderia ser incluso na rotina. Quando a gente pensa especificamente aqui em prebióticos, em frutuóligos sacarídeos, em inulina, que está presente, por exemplo, na uva passa, na literatura você tem diversas aplicações. Trago aqui, por exemplo, uma tabela, um resumo basicamente do que eu vou falar no vídeo de hoje, que mostra que o consumo de prebióticos, né, como inulina e frutuóligos sacarídeos, os FOS, poderia auxiliar no manejo de obesidade, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, alteração no colesterol, inflamação, elevar a saciedade, melhorar a saúde óssea, redução de alergia, redução de doenças inflamatórias, constipação e mais um monte de coisa aí, tá bom? Quando a gente pensa especificamente aqui de prebióticos que a uva passa acaba contendo, ele é de extrema importância também para a saúde do seu intestino. Quando você pensa no microbioma intestinal, exclusivamente aqui falando do seu intestino grosso, que é essa parte que eu estou mostrando aqui com o mouse, ela é repleta, ela é muito bem colonizada por micro-organismos, que podem ser micro-organismos benéficos para a sua saúde, como também prejudiciais. O que influencia isso é principalmente hábitos, inclusive hábito alimentar. E quando você pensa nas bactérias boas, nas bactérias que residem no seu intestino, principalmente grosso, eles usam os prebióticos, essas fibras prebióticas, como fonte de alimento, como fonte de substrato para gerar alguns produtos. Então, quanto mais prebiótico você fornece, mais alimento você dá para essas bactérias benéficas e você consegue estimular saúde. Principalmente aqui um termo que a gente poderia citar, né, que talvez seja uma palavra um pouco complicada, e quando você fornece prebióticos para o seu microbioma intestinal, você aumenta a produção de SCFA, que é o nome é uma sigla em inglês, mas traduzindo é os ácidos graxos de cadeia curta, como por exemplo butirato. Então, quando você consome uva passa, por ela ser um alimento prebiótico, ela vai auxiliar, vai alimentar as bactérias probióticas do seu intestino grosso, por exemplo, para aumentar a produção de ácido graxo de cadeia curta, que é o butirato. Tá? Um deles acaba sendo o butirato. E daí, Ciro, o que isso quer dizer? Quando você tem um aumento, por exemplo, de ácido graxo de cadeia curta, de butirato, por exemplo, você estimula o seu corpo a produzir GLP-1. E o que é GLP-1? Além de auxiliar também na sensibilidade à insulina, ele tem um fator direto com a região do seu cérebro para promover saciedade. Então, se você tem saciedade, consegue te auxiliar então na redução do peso. Talvez fique um pouco complicada essa via aqui, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar desses medicamentos, né? Medicamentos emagrecedores, vamos assim dizer, como o Ozempic ou Saxenda, né? Aquela injeçãozinha que as pessoas acabam utilizando. E qual que é uma das funções desse medicamento?
eles são análogos de GLP-1, ou seja, eles elevam o teor de GLP-1 no seu corpo. E uma das finalidades para isso é induzir a saciedade. E quando você induz a saciedade, você tem menos fome. E se você tem menos fome, você fica fazendo menos snacks, mesmo menos docinho. Porque quando você tem fome, pessoal, o seu hipocampo, principalmente, ele está querendo densidade energética, e normalmente isso é traduzido por açúcar. Então aquela pessoa fica consumindo doce, doce, balinha, balinha, doce, aperitivo, né? Não faz uma refeição, então não chega na saciedade e fica comendo o dia inteiro. A partir do momento que utiliza algum medicamento desse, que estimula o GLP-1, que se aumenta a sua saciedade, você diminui esses episódios de fome. Então, o que a gente poderia dizer que a uva passa ou outros alimentos prebióticos ricos em fós ou inulina, né? Ah, não gosto de uva passa, mas gostei do tema, Ciro. Vou fazer um vídeo específico, mas para dar um spoiler aqui para vocês, alimentos prebióticos que conseguem induzir o aumento de ácido graxo de cadeia curta e estimular o GLP-1, né, para promover a saciedade, auxiliar no emagrecimento, na sensibilidade da insulina. Você poderia incluir, além da uva passa, chuchu, chicória, banana, cebola e mais um monte de coisa. Berinjela, alcachofra, tá bom? Mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Então aqui para mostrar também que ela consegue auxiliar na saciedade. Aqui, mas não pense que é um alimento milagroso que vai resolver todos os seus problemas, porque o que acontece, pessoal, quando você pensa em caloria, em densidade calórica desse alimento, ele é um alimento com uma alta densidade calórica, onde 100 gramas, aqui a gente tem duas uva passas, né? Aquela uva passa dark, né, que é a mais escurinha, e a golden, tem o mesmo teor de caloria, um total de 300 calorias por cada 100 gramas de alimento. Só para fazer um exemplo aqui, né, de quanto que seria mais ou menos, aquela caixinha normal que vende em mercado tem mais ou menos em torno de 250 gramas. Então seria mais ou menos o quê? Em torno de umas 20, 30 uva passas, mais ou menos, em torno de 3, 4 gramas por cada unidade de uva passa, tá? Então ela acaba também sendo um alimento de uma alta densidade energética, tá? E aqui para falar também um ponto negativo, além do teor calórico dela elevado, foi mostrado em algumas evidências que a uva passa também é um outro alimento que pode estar sujeito a micotoxinas, ou seja, aquela contaminação por fungo, principalmente no local de armazenamento. E aqui em específico a gente poderia citar essa ocratoxina A, que é o OCA, a OCA. Isso acaba sendo um pouco de um sinal de alerta para o seu corpo. Ter uma sinalização com lesões, seja em órgãos, sinalização de tumor, formação de câncer, tá? Micotoxinas. Não está presente apenas isso na uva passa, mas em diversos alimentos. E mesmo tendo uma legislação que fala que tem que ter até X valor de micotoxinas, quando foi avaliado de diversas marcas, várias delas estavam acima da recomendação. Mas aqui é um ponto negativo, mas vamos começar a falar agora dos benefícios do consumo da uva passa. Então, basicamente, esse estudo aqui em específico, tanto com homens quanto com mulheres, o consumo de 160 gramas de uva passa por dia durante 6 semanas foi capaz de reduzir aquele colesterol ruim que nós conhecemos como colesterol LDL, aquele responsável, principalmente quando você tem um processo inflamatório acontecendo concomitante a esse aumento de colesterol, ao entupimento de artérias, a prejuízo na saúde do coração, tudo bem? Então, a uva passa é capaz de reduzir o colesterol ruim, principalmente por elevar os níveis de receptores e reduzir também a questão de absorção, pela presença de fibras, dos fitoquímicos, dos polifenóis presentes nesse alimento, tá? Então, um ótimo alimento para redução do colesterol. E também eu falei que o colesterol ele acaba sendo prejudicial se ele está concomitante a uma inflamação acontecendo. E quando você pensa em inflamação, uma inflamação bem específica, que é, por exemplo, a citocina inflamatória TNF-alfa, que essa TNF-alfa, ela é modulada também quando a gente tem quadros de depressão, o indivíduo que ele está depressivo, uma das estratégias, tanto nutricionais como medicamentosas, é reduzir a produção dessa citocina, reduzindo aquela neuroinflamação, a inflamação intestinal também, e reduzindo graus de depressão. Então a gente poderia citar também que o consumo de 160 gramas de uva passa consegue reduzir a inflamação e, consequentemente, garantir a saúde de diversos órgãos do seu corpo. Outro estudo mostrando aqui relacionado que o consumo de 40 a 50 gramas de uva passa, no mínimo 4 vezes por semana, como se fosse snacks, conseguiria auxiliar no manejo da sua pressão arterial.
Então ele consegue ter um efeito hipotensor. Pode ser interessante para indivíduos que têm pressão alta, que são hipertensos, principalmente pelo seu alto conteúdo de potássio e também por ser um precursor de óxido nítrico que poderia induzir a vasodilatação e, consequentemente, provocar a redução da pressão arterial. É um ótimo alimento para indivíduos hipertensos. Relacionado também com resistentes à insulina, com indivíduos diabéticos, certo? Com indivíduos que têm sobrepeso e provavelmente já têm uma alteração nos seus níveis de insulina basal, foi mostrado que você consumir 28 gramas de uva passa 3 vezes ao dia, sendo que é pré-café da manhã, pré-almoço e pré-jantar, então algo em torno mais ou menos de 90 gramas de uva passa por dia durante 12 semanas, foram capazes de reduzir a sua glicemia em jejum e também não coloquei aqui, mas foram capazes também de reduzir a sua hemoglobina glicada. Ela mede a sua glicemia num total de 120 dias a partir da glicação da sua hemoglobina, mas mais especificamente dos seus últimos 30 dias de alimentação, tá bom? Então, resistentes à insulina também acabam se beneficiando. E normalmente esses indivíduos que têm uma certa resistência à insulina podem ter uma alteração de hiperglicemia, uma hipoglicemia de rebote, e foi mostrado que nesses indivíduos resistentes o consumo de 70 gramas de uva passa pré-treinamento conseguiu manter níveis mais estáveis de insulina e de glicemia durante esse treino, evitando esses picos de exaustão que poderiam ser provocadas por essa desregulação, tá bom? Mostrando também que a uva passa é de extrema importância para o manejo, para acelerar, para aumentar o tamanho do bolo fecal e minimizar a constipação intestinal. Aqui em específico foi o consumo de 120 gramas de uva passa durante 9 semanas, tá? Claro que aqui a cada semana já foi verificado a evolução na constipação. E aqui a gente também poderia citar referente à saúde bucal. Foi mostrado, aqui em específico, eu não coloquei nem a quantidade em semanas do estudo em específico, nem a quantidade em gramas do produto utilizado, porque aqui foi um pouco mais específico, exclusivo à substância utilizada da uva passa. Ela pegou que a uva pasta é rico em ácido oleanólico, certo? Eles pegaram essa fração aqui, colocaram num suplemento, esses indivíduos consumiram e teve uma menor. Esses indivíduos apresentaram uma menor incidência de cárie, melhorando a saúde bucal e às vezes por ter um teor mais aumentado de açúcar, né? 60% da uva passa acaba sendo fonte de açúcar, glicose e frutose. Alguns indivíduos poderiam citar assim que talvez poderia reduzir o pH da boca, isso deixa ou aumentar o pH da boca e deixar mais sujeito à infecção bacteriana, podendo provocar acne, mas o consumo de uva passa não teve absolutamente nenhuma influência com a acidez da boca, sendo um alimento aí seguro, claro, pensando também nos níveis de caloria, das micotoxinas que eu já citei nesse vídeo aqui, tá bom? E por fim, poderíamos citar também que ela poderia ser uma ótima estratégia para um snack. Vai chegar a gente na sua casa, ou você pede, por exemplo, uma pizza. Foi mostrado que o consumo de 50 gramas de uva passa antes da pizza chegar, aqui foi específico em crianças que poderiam consumir quanto de uva passa queria e quanto de pizza queria. Colocaram um total de 50 gramas, né? Uma média de consumo foi 50 gramas de uva passa. Todos que consumiram a uva passa em relação àqueles indivíduos que beberam apenas água, o apetite desses indivíduos que comeram a uva passa foi menor. Então, como se consumiram menos calorias providas da pizza, provocaram uma maior saciedade e, no fim das contas, também um maior emagrecimento, tá? Então, esses são os benefícios. Fornecer aqui para vocês diversos argumentos que vocês podem utilizar para conseguir colocar aquela uva passa no arroz ou para não comprar chocotone, acaba comprando panetone, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.